Bom dia, meu nome é Tiago Cosmo, sou catequista da paróquia de Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos e hoje falarei sobre a diferença entre tentação e pecado. Tentação e pecado são duas coisas completamente diferentes e mesmo que ambas façam parte da inclinação ao mal que existe no ser humano, elas não devem se confundir. Existe uma clara distinção entre essas duas coisas. Primeiramente, falarei sobre tentação. A tentação pode ser definida como uma vontade ou um desejo de se cometer o pecado, de ir contra a lei de Deus e de fazer aquilo que não deve ser feito. A tentação é algo inevitável, pois ela vem tanto do nosso corpo, como também da nossa alma. Em relação ao corpo, nós somos tentados por causa de nossos desejos carnais. E em relação à nossa alma, nós somos tentados pela nossa influência ao mal e também por demônios que tentam nos desviar do caminho de Deus. Por isso, todo ser pensante e inteligente é tentado, seja ele nós humanos ou mesmo os anjos. Porém, isso não significa que nós somos essencialmente pessoas ruins. Deus Pai nos fez segundo a sua imagem e a sua semelhança. Então, se a nossa natureza fosse essencialmente má, significaria que a natureza de Deus também seria má. Mas nós sabemos que isso não é verdade. Todos nós possuímos sim uma inclinação para o mal, mas nós também possuímos uma inclinação para o bem e para o amor de Deus. Então, qual a diferença mesmo entre tentação e pecado? Quando se ultrapassa a linha da tentação e se chega a cometer o pecado? O pecado depende de 3 fatores: liberdade, consentimento e ação. Como eu disse anteriormente, a tentação é um desejo, um sentimento. E como nós não controlamos os nossos sentimentos, então nós não temos liberdade de escolher senti-los ou não. Não podemos ser responsabilizados por eles. Significa que a tentação por si só não é um pecado. Torna-se pecado quando nós consentimos com ele, quando ao ser tentado, nós aceitamos essa tentação e partimos para a ação e cometemos o ato. Esse ato, então, é que se torna o pecado. A intenção e a ação é o que definem o que é e o que não é pecado. E o que fazemos para evitar de pecar? Nós não conseguimos parar de pecar completamente, pois nós somos fracos e humanos, porém não podemos viver no pecado. Para lutar contra ele, nós precisamos da nossa fé. O juízo perante nós vai depender da nossa fortaleza e da nossa fé. E a fé é definida por 2 fatores: a crença e a obediência. Primeiramente, temos que crer em Deus e ter certeza da salvação. E em seguida, precisamos da obediência. É preciso a obediência para obedecer a Deus e para rejeitar completamente as situações que nos levam ao pecado. Cristo sempre disse: "Eu sou o caminho". Porém, nós precisamos seguir esse caminho. Quem não segue o caminho não chega no seu destino. A fé baseada apenas na crença não vale nada. Precisamos também da ação, pois somos salvos pela nossa fé e também pelas nossas obras. É uma fé que deve ser atuante, ativa, que rejeita o pecado e se volta para Deus, e não uma fé inerte.
Usando sim da sua misericórdia, Deus reconhecerá a nossa fé e nossas obras e se voltará para nós, nos levando ao paraíso. Muito obrigado a todos, que Deus vos conceda os dons da sabedoria e do entendimento, e que Ele vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham um bom dia a todos.